aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o William. Na aula de hoje eu vou falar sobre os tipos de eletrização. O que é eletrizar um corpo? Primeiramente pessoal, eletrizar um corpo é modificar a quantidade de elétrons nele. Como vimos na aula passada, podemos ionizá-lo positivamente ou negativamente. Quando ionizamos um corpo positivamente, ele perde elétrons. E quando ele está ionizado negativamente, ele ganha elétrons. Para fazer isso, basicamente existem três formas, que são as mais conhecidas, que é por atrito, por contato e por indução, certo? Como estamos vendo aqui no quadro. Nessa aula, nós vamos estudar a eletrização por atrito. Na outra aula, vamos estudar por contato e na última, por indução. Essa aula vai ser separada em três partes para que não fique tão longa. Então a gente vai realizar uma experiência muito simples, que consiste em atritar um canudinho com um papel e ver o que acontece. Muito bem? Mas primeiramente, para que você entenda a experiência, eu vou apresentar uma coisa muito interessante, que é a série triboelétrica. Está aparecendo aqui do lado uma tabela, certo? Essa tabela mostra os materiais que, quando atritados, têm a tendência a perder ou ganhar elétrons. Se o material perde elétrons, ele fica ionizado positivamente. E se ele ganha elétrons, ionizado negativamente. Então agora que vimos que temos um estudo já feito, que foram feitas experiências para saber os materiais que já têm a tendência a perder elétrons ou a ganhar elétrons, então vamos utilizar esse estudo, que é essa tabela aqui que eu tenho ao lado. Nessa experiência, nós vamos utilizar dois materiais, que são o papel e o canudinho. Então, vou abrir aqui o canudinho, que é daqueles que vem fechadinho, né, com papel. E eu vou jogar ele aqui no quadro. Ó, jogar ele aqui no quadro, nada acontece. E o mesmo acontece com o papel, né? Quando jogado ele não gruda, né? Perfeito? Bom, então o que temos da primeira experiência que a gente fez aqui? Que de certa forma, por mais que seja simples, é uma experiência, nós aprendemos que os dois materiais inicialmente estão neutros, certo? Bom, se eles estão neutros, como vimos na aula passada, o que é um átomo, por exemplo? Um átomo ele é neutro, certo? Então os materiais seriam como o átomo nesse momento que vimos na aula passada. Ele está neutro eletricamente. Ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Bom, eu vou representar os dois corpos aqui. Eu tenho o canudinho, que eu vou representar desta forma. E eu tenho o papel, que eu vou fazer aqui. Os dois corpos, certo? Aqui representados. Bom, como vimos na tabela aqui ao lado, vou colocar ela aqui de novo rapidinho, o papel ele tem a tendência a perder elétrons. E o canudinho, que no caso vamos se basear no PVC, que é o material que estamos utilizando, é o material do canudinho, ele tem a tendência a receber elétrons, certo? Então isso é muito bom, porque quando eu atritá-los, um vai doar elétrons para o outro. Inicialmente temos isso. Por exemplo, para que você entenda melhor, eu tenho 4 prótons no canudinho. Um exemplo, tá? Um exemplo ideal, só para que você entenda. E 4 elétrons no canudinho. Certo? E o papel, ele também está eletricamente neutro. Então vamos supor que ele tem, vamos lá, 5 prótons aqui espalhados, certo? 6, vai. 6 prótons. Bom, então ele tem também 6 elétrons, né? Porque se ele está eletricamente neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Muito bem? Bom, dito isso, o que vai acontecer quando atritarmos? O papel ele vai doar elétrons para o canudinho.
porque ele tem a tendência a perder elétrons quando atritado. E o canudinho, tendência a receber elétrons, então ele vai receber elétrons do papel. É importante ressaltar isso, pessoal, porque os elétrons não surgem do nada. Então, um material perde elétrons, o outro ganha, certo? No caso dessa experiência, tá bom? Então, eu vou atritar o canudinho. Vou pegar aqui o canudinho, vou atritá-lo. Acabei de abrir, novo, como vocês viram, não gruda. Passar algumas vezes. Na mesma direção é melhor, né, para atritar. E vou jogá-lo aqui no quadro. Agora ele grudou, certo? Por que ele grudou? Bom, para entender por que ele fica aqui, nós vamos estudar isso na aula de eletrização por indução. Mas isso mostra que modificou alguma coisa no material, certo? Porque senão ele não grudaria, perfeito? Então, o que vamos aprender nessa aula é que o que modificou nessa experiência foi a quantidade de elétrons do papel, certo? Vamos supor, o papel perdeu 2 elétrons e o canudinho ele ganhou 2 elétrons. Uma situação ideal, tá, pessoal? Só para entender. Então, foi isso que aconteceu. Como o canudinho tem tendência a ganhar elétrons, ele recebeu elétrons. E o papel doou os elétrons para o canudinho. E assim ele ficou grudado. Só que daí você pode estar se perguntando: bom, o quadro ele está neutro. Isso é verdade. Bom, se ele está neutro, a carga do próton é em módulo igual à carga do elétron. Então, a carga que iria repelir o material e que iria atrair não teriam a mesma força e essas forças não iriam se anular? É verdade, se anulariam. Só que, como vamos ver na aula de eletrização por indução, tem outras coisas que temos que estudar para entender porque ele gruda. Então, pessoal, inicialmente, vamos ficar por aqui, certo? Na eletrização por atrito. Outra pergunta que você pode me fazer é: se eu pegasse outro material que não tivesse na tabela, ou se eu pegasse 2 materiais com tendência a ganhar elétrons? Bom, se os 2 materiais têm a tendência a ganhar elétrons, o atrito não seria tão eficiente, porque um material iria perder elétrons, tudo bem? Só que o outro material não tem tendência a receber elétrons. Então, ele não iria modificar sua estrutura, não iria modificar sua carga. Você provavelmente não iria conseguir ionizá-la com eficiência como foi feito no canudinho. Muito bem? Então, é por isso que você não pode pegar qualquer material. Você tem que pegar um material que tem tendência a perder elétrons e outro material com tendência a receber elétrons. E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se você não viu a aula anterior, ela vai aparecer aqui do lado, certo? Assista, porque ela é muito importante. E se você gostou do vídeo, dá um like para me ajudar. Compartilhe para compartilhar o conhecimento. E até a próxima aula.